esposa? Ele chega em casa, ele zera tudo e esquece. Que absurdo. Salve, salve, galãs e galôs aí do outro lado da tela. Meu nome é Marco Bezzi. Eu quase sou um tolete de esterco, mas não chego a ser tanto. E a gente colocou esse vídeo aí de uma entrevista que a mulher do Bolsonaro, a coach Heloísa Wolff, deu pra Antônia Fontinelli, porque ele fala de AI-5 também. O AI 5 centímetros do Dudu, né? Que aí seria uma ameaça para qualquer mulher, ou inclusive foi o que a esposa do Bolsonaro disse, né? Que ele não comparece. Mas vamos falar do que importa, que é a ditadura. No caso do Dudu, a dita mole, né? Parei de brincar, parei de ser quinta série igual esse governo é, né? Não é novidade nenhuma que o clã Bolsonaro adora um ditador, adora um torturador e adora a ditadura, né? Jair Bolsonaro já falou sobre ela, Carluxo já falou sobre ela e o Eduardo Bolsonaro falou mais de uma vez sobre a ditadura no Brasil, que ele acredita ser a única maneira de frear os esquerdistas, os comunistas e o PT. Qual será a próxima cagada que algum dos Bolsonaros vai falar? Façam suas apostas. Como eu disse no vídeo anterior, é difícil criar vídeos, criar conteúdo. O Helder também disse que é complicado fazer um roteiro porque ele já vem pronto e é a todo momento. A gente teve num dia o Jair Bolsonaro sendo citado no processo da morte da Marielle. No dia seguinte, a CPI das fake news, em que teve um embate do Alexandre Frota com o Bolsonaro, o Eduardo, que a gente também fez vídeo. E no dia que o vídeo saiu, ontem, quinta-feira, o Eduardo Bolsonaro me vem com essa da ditadura, do AI-5, falando no programa da Leda Nagli. Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil, quando sequestravam aeronaves, quando sequestravam-se grandes autoridades, cônsules, embaixadores, execução de policiais, de militares. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada, porque é uma guerra assimétrica. Não é uma guerra onde você está vendo o seu oponente do outro lado e você tem que aniquilá-lo, como acontece nas guerras militares. É um inimigo interno, de difícil identificação aqui dentro do país. Fazia o Sem Censura ali na TV Brasil. E olha que irônico, né? Ela hoje em dia ser porta-voz de olavista de reaça. Mas o que o Dudu falou? O Dudu já tinha falado numa aula que ele deu que pra fechar o STF bastava um jipe e um cabo. Às vezes só o cabo, nem precisava do jipe. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. Que me deixou muito transtornado, não pela fala do Dudu, porque surpreendeu 0 pessoas, né? Mas por alguém pagar uma aula do Eduardo Bolsonaro. Imagina você pensando assim: este mês preciso me reinventar, preciso me requalificar, vou assistir uma aula do Eduardo Bolsonaro. É mais ou menos que nem ouvir os conselhos do Caio Coppola, que são gratuitos, né? Eu acho que são gratuitos. Pô, se são gratuitos, eu acho que eu vou ouvir. Não, não vou ouvir. Eu prefiro depilar o meu saco, levar um chute na bunda do que ouvir os conselhos do Caio Coppola. Bom, pra vocês que pagaram o curso do Bolsonaro, que devem ser as mesmas pessoas que fazem o curso Mestre do Capitalismo, né, do Nando Moura, vou te dizer que tá ficando chato já essa defesa do Bolsonaro toda hora pro AI-5, toda hora é uma ditadura, toda hora é fechar o Congresso. A gente sabe muito bem, né, que o exército brasileiro não tem bala pra 1 hora de combate. E não fui eu que disse isso. Foi o Alexandre Frota no Twitter respondendo ao general Heleno. E teve mais um adendo aí nesse Twitter do Frota, além das balas que não suportam 1 hora de batalha. Ele disse também que numa simulação para que o exército prendesse um sequestrador, eles se mataram entre eles, o próprio exército. É isso que é o exército brasileiro. O máximo que acontece é pintar meio fio ali nas estradas, nas ruas, mas parece que o general Heleno disse: precisamos estudar aí o que vai acontecer agora, né? Muito bem, general Heleno, vamos ver mesmo o que vai acontecer agora. O mais bizarro de tudo isso, eu como jornalista, continuo falando, já falei ali no começo, que isso está no programa da Leda Nagli, que eu mesmo já tive reunião pessoal com ela, admirava como jornalista, entrevistadora, hoje que ela é sogra da Sabrina Sato, né?
E ela se transformou sim nisso. O programa dela defende mais os olavistas, os reaças, os fascistas, do que o próprio Silvio Santos, que a gente poderia entender um tiozão que mama ali no governo federal, que é a única maneira do SBT continuar de pé. A gente esperava que um cara que contratou Dudu Camargo e Marcão do Povo fosse o porta-voz do governo Bolsonaro, mas a gente se enganou. E teve gente até que defendeu o Dudu, ele mesmo que depois pediu desculpa, falando, não é bem assim que eu disse. Aliás, o Dudu só dá ré, né, no que ele fala. Aliás, a família Bolsonaro é assim, faz as merdas e depois pede desculpa o tempo inteiro. Até o pai do Dudu Bolsonaro, o Bolsonaro falou, ele tá sonhando, isso não é possível, ele que se defenda agora. Mais uma vez o pai desmentiu o filho, assim como fez no caso das hienas, né? Que o Carluxo tuitou falando mal do STF, da imprensa, da Globo, de todo mundo, dos comunistas. E o pai, mais uma vez, teve que pedir desculpa. Tá ficando chato já isso, hein? Porra, o ano inteiro assim? Mas ninguém resumiu melhor Eduardo Bolsonaro do que Ciro Gomes. A gente tava com saudades das frases do Ciro Gomes. O Ciro Gomes comparou o Eduardo Bolsonaro a um tolete de esterco. Caraca, mano, eu nunca tinha ouvido essa expressão e agora eu vou começar a usar, né? Nada melhor do que sair da boca do Ciro Gomes e ele não falou só isso não. Eu vou ler aqui o tweet respondendo o Eduardo Bolsonaro que o Ciro escreveu. Este bando de lunáticos está ultrapassando qualquer limite. Este tolete de esterco é mais perigoso com a mão suja do que exercendo um poder que pensa ter em seu deslumbramento de boçal. Ou de boça. É a mesma coisa, né? E o Ciro continuou. Vê aí na internet, seu qual foi o destino do Mussolini e recolhe tua viola. Por enquanto vou pedir ao meu partido que represente o Conselho de Ética da Câmara para cassar teu mandato por falta de decoro. E seguiremos exigindo das autoridades que esclareçam o envolvimento de vocês com as milícias e com dinheiro público desviado de seus gabinetes para o próprio bolso. E denunciando a venda do país pelo governo mais entreguista e traidor que o Brasil já teve. Mas não foi só ele não. Do outro lado a gente teve a Joyce Hasselman, deputada federal e mulher que copiava, que é fã do filme, aquele homem que copiava. Ela agora se mostrou uma democrata, uma republicana. Porque não foi ela que há 7 meses tinha defendido o governo comemorar o ano do golpe em 64? Pois é, Joyce Hasselman, a gente tem isso registrado. É estranho como você mudou de postura. É estranho como você, em 5, 6 meses de governo Bolsonaro, não sabia o que era o Bolsonaro, que fez campanha com Bolsodoro e com tudo mais, e que agora se arrependeu, não entende o que está acontecendo, que o governo é traíra, que o governo tem milícia virtual. Ah, Joyce Hasselman, a gente sabe o seu passado, a gente te conhece muito bem. E o Kim Catapiroca, esse é outro também, né? Que tá com as mãos mais sujas de quem tá ali e continua do lado do Bolsonaro. Kim Catapiroca que ajudou a eleger os Bolsonaros, o clã todo, um pra senador, um pra deputado federal e o próprio presidente, hoje se arrepende de ter estado do lado do Bolsonaro, mas a gente sempre vai lembrar de você, Kim Catapiroca, como um dos alicerces das eleições dos Bolsonaros pelo país todo, né? A gente não pode esquecer que a partir do momento que o MBL apoiou o Bolsonaro incondicionalmente, as coisas começaram a subir, né? E o Kim Catapiroca veio com uma frase que eu tô querendo entender até agora, eu não entendi, eu quero que você me explique nos comentários. Aproveita, já se inscreve, ativa as notificações, dá seu like, todas essas coisas. Ele falou que o Eduardo Bolsonaro é um Che Guevara de sinal trocado. Defendeu uma imbecilidade como o fechamento do parlamento, como o fim da liberdade de expressão, fim da liberdade de associação, como a tortura. Isso não é ser conservador, isso é ser Che Guevara com sinal trocado. Não entendi. Mas eu prometo que, se a gente entender, eu volto com mais um vídeo ainda hoje. Já o Augusto Heleno, aquele que foi citado no Twitter do Alexandre Frota, já o Augusto Heleno, a gente fica sempre assim, surpreso que ele está vivo, né? Parece que sempre saiu daqueles túmulos egípcios, né? E foi colocado na frente da câmera, assim. Mas o Augusto Heleno tá aí, é um republicano, um democrata, e disse que se o AI-5 for instituído, tem que estudar isso aí. Tem que fazer um estudo prévio, tem que saber como anda o exército brasileiro. A gente sabe muito bem que ele mesmo disse, né? Não tem
bala para 1 hora de combate, mas ele não negou o estado de exceção que o Brasil pode entrar. Aliás, você pode perguntar lá no Haiti também, que as forças brasileiras entraram lá, o que eles acham do Augusto Heleno? É persona não grata, daqui a pouco vai ser por aqui também. E o PSOL pediu a cassação, né, do mandato do Eduardo Bolsonaro, que a gente sabe que não vai acontecer absolutamente nada, infelizmente, como no caso do Queiroz, Marielle, com o seu Jair do 58. Isso aqui, bicho, não acontece porra nenhuma, que eu sempre digo assim, que a gente vai ter no fundo do poço, mais fundo ainda, até as coisas começarem a melhorar. Infelizmente. Mas o PSOL pediu a cassação e aí o Eduardo Bolsonaro ficou todo preocupado, se borrou. Ah não, esse é o Flávio que se borra nos debates. Mas o Eduardo Bolsonaro também deve ter se borrado e pediu desculpas, disse que não era bem isso que ele queria falar, né? E eu não fico nem um pouco constrangido de pedir desculpa a qualquer tipo de pessoa que tenha se sentido ofendida ou imaginado o retorno do AI-5. É engraçado como pede desculpa essa família Bolsonaro, né? E a gente fica pensando assim, se isso não é cortina de fumaça, se eles são burros mesmo, se eles não sabem se comunicar. O político ele não tem o direito de ser ingênuo, ele não tem o direito de falar que não sabia, é complicado. Eu acho que todos esses ingredientes estão colocados aí dentro da cabeça da família Bolsonaro, que tem mais vento do que cérebro. E o Rodrigo Maia, né, presidente da Câmara, e o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, é claro, foram contra as falas do Eduardo, foram bem incisivos assim, pregando a democracia e a Constituição de 88, que está sendo rasgada a cada dia um pouquinho mais. E claro que a gente acredita nas palavras deles, né? O mínimo que você pode esperar de alguém que foi eleito pelo povo, estar a favor do povo e da população, e não fechar o Congresso, e não fechar órgão de imprensa, e não censurar, e não matar, não fazer tudo isso. Mas parece que os bolsonaros pensam de uma outra maneira. Na live que fez à noite, o presidente Bolsonaro, além de falar as que ele sempre fala, falando que os peixes conseguem fugir do óleo, mas um golfinho ali que é mais devagar, uma tartaruga, fazer o quê? Tudo bem, né? Obviamente, de vez em quando fica uma tartaruga ali na mancha de óleo, para não falar que ninguém fica, né? Claro. Um peixe, um golfinho pode ficar, mas tudo bem. Tudo bem morrer, ficar cheio de óleo. O Bolsonaro disse que o funcionário público contra o governo deveria ir para a ponta da praia, mais uma vez fazendo uma alusão ao período militar, da ditadura militar, né? E eu vou torcer para aquele cometa de tamanho de uma que Queiroz falou, venha pro mundo, exploda e vem meteoro mesmo, porque eu não quero sobreviver num mundo que seja dominado por Felipe G. Martins e por Carluxos, por Eduardos, por Olavos, por Alan dos Santos, não. Eu não quero. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer. Tem o nosso Apoia-se também, que é muito importante para você manter a Galãs Feios vivo, para que a gente ainda continue falando. Por enquanto a gente pode falar, não foi instituído o AI-5, mas todo dia a gente percebe um pouquinho mais desse movimento ganhando as pessoas, porque o que esse discurso do Eduardo Bolsonaro faz é inflamar ainda mais esses bolsominions, esses bando de trouxa aí vestido com a camisa da CBF, que acaba concordando, pô, é melhor do que o PT, né? É sempre a desculpa, pô, põe aí um AI-5, é melhor do que o PT, a gente manda esses vagabundos pra Venezuela. Por que vocês não vão pro Chile também, hein, meus caros? Ficaria muito melhor, combinaria. O problema é que vocês teriam que vestir vermelho, né? Que a cor da camiseta do Chile, da seleção chilena, ficaria meio chato, né? Mas a gente vai terminando por aqui, voltamos a qualquer momento para mais um boletim urgente desse país aqui. O que vai acontecer hoje? Ou já aconteceu? Me fala aí. Para todos vocês aí que ouvem ainda o que o Eduardo Bolsonaro fala, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não passarão!